E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico. Você vai entender algumas situações gráficas para que você saiba o momento exato de fazer uma compra, o momento exato de fazer uma venda, ou seja, entendendo o movimento. Assim como eu acabei de fazer essa entrada aqui, ó. Simples, né? Vendo a tendência chegar ao final, candle deixando aqui a demonstração de não continuidade de tendência, fui lá e fiz a minha entrada. Simples, né, pessoal? Agora mesmo eu estava respondendo um aluno aqui, as pessoas têm muita dificuldade em entender que o gráfico ele trabalha em contexto, que o gráfico ele trabalha em padrões. Então, às vezes, a pessoa ela quer vender ou comprar onde não existe contexto. Não existe contexto para isso, mas a pessoa quer apertar o botão. Quer ver um exemplo? Ó, vou dar aqui mesmo. Tá lá, ó. Entrada linda, entrada linda. Olha só o contexto. Eu estou vendo a tendência trabalhando. Eu estou vendo a tendência, ó. A tendência vem aqui e faz um movimento. Aí a tendência vem aqui e faz outro movimento. Cadu, por que você entrou aqui, ó, vendido? Olha aqui, no fechamento deste candle aqui, tem entrada de venda nessa região? Não. No fechamento deste candle, tem venda nessa região? Não. No fechamento deste candle aqui, ó, tem venda na região? Ainda não. Não tem possibilidade. No fechamento deste candle aqui, ó, tem venda na região? Tem. Tem. Porque agora eu estou vendo tecnicamente como o preço está se comportando na região. Então eu preciso entender como é que o preço se comporta em uma região, analisando toda a movimentação para eu conseguir compreender se aquele preço vai fazer uma correção ou não. O problema, pessoal, sabe qual é o problema? Todas as vezes é a mesma história, todas as vezes é a mesma história. A pessoa chega aqui, ó, deixa eu tirar essa linha. A pessoa chega aqui e faz assim, ó. Eu tracei uma resistência que veio lá, não sei da onde. Essa linha aqui é a resistência. O preço chega aqui, o que a pessoa faz? Porque ela marcou uma região porque alguém falou para ela que um suporte de resistência é uma linha e alguém falou para ela que quando chegar naquela linha ela tem que entrar. 99,9% das pessoas fazem a mesma coisa. Só que elas têm preguiça ou falta de conhecimento de entender como é que o preço chega na região. Você não opera por causa de um suporte ou de uma resistência. Você não opera por causa de uma linha. Você opera fazendo um entendimento daquilo que o gráfico está fazendo na região. Entendeu? Você vai aliar o preço à causa do movimento. É isso que vai fazer você entender um suporte e resistência. Olha só, a minha entrada aqui foi uma boa entrada? Foi uma bela entrada ou não? Estava correta em fazer uma entrada? Eu poderia tanto fazer entrada no fechamento aqui, como após esse candle aqui também que me deu oportunidade de venda. Me deu oportunidade de continuar o movimento. Aqui já não. Aqui já não faria. Agora aqui já faria, ó. Poderia fazer a continuidade desse movimento. E assim por diante. Então você vai aprendendo, vai entendendo o gráfico, vai estudando, vai se aprimorando. No treinamento, isso aqui é um passo a passo, pessoal. Tão claro, tão nítido, que você só não aprende se não quiser, tá bom? Inclusive eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis, um e-book de 36 páginas, onde eu trago todo o material de 36 páginas, onde eu falo de padrão de vela, que você pode estudar para fazer suas entradas. Para baixar é simples, basta fazer acesso no meu canal do Telegram. Então você tem os links aqui de acesso, ó. Tem o WhatsApp, tem o meu Instagram,
Tenho acesso ao treinamento pelo link de aquisição de forma automática. Fez aquisição, já recebe e-mail para fazer sua senha e começar a estudar. E tem também meu Telegram, assim como abaixo de cada videoaula. No Telegram que você vai baixar este e-book, tá? Então quando abriu o Telegram assim, ó, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, tá bom? Em mensagem fixada você vai clicar sobre ela e vai abrir dois links. E aí você escolhe qual dos dois links você quer baixar o e-book e baixa, tá? Aqui o Djalma mandando seus resultados. Aqui no canal do Telegram você vai ver resultados de alunos e vai ver as aulas do YouTube, tá? Aqui o Djalma mandando, ó, dedicação e paciência junto com muito estudo nos resultados de 100 para R$ 2.603. Estou estudando para me tornar um trader. Olha só que interessante, você vê, olha o que é um aluno do Cadu, ó. Você vê um aluno fazendo de 100 a R$ 2.603 e ele ainda diz assim, ó, estou estudando para me tornar um trader. Ó, para me tornar um trader. Você entendeu o que é isso? Isso é um hunter. Não tem preguiça. Ele sabe que os resultados só vêm se ele souber exatamente o que o gráfico está fazendo. Então, tudo é baseado em estudos e saber exatamente o que o gráfico está fazendo. Você está vendo aí, o Djalma é capaz de multiplicar aqui 2.000 vezes o resultado dele e assim, com toda humildade, falar assim, eu estou estudando para me tornar alguém melhor. É assim que se faz, Djalma. Meus parabéns. Tá aqui o Djalma batendo meta. A aula que eu subi ontem para o YouTube. Tá aqui o Douglas batendo meta, 4-0, tranquilo, né, Douglas? Tá aqui outro aluno que eu não consigo ver o nome aqui. Me perdoe. Ó, batendo meta, deixou toda a descrição aqui. Aqui o Marlos também, ó, bateu meta, deixou toda a descrição. Wanderson batendo meta. Rodrigo batendo meta, ó, mesmo um pouquinho apertado batendo meta, ó, Djalma aqui novamente, ó, R$1.000 e poucos, e ele deixa todo falando do treinamento. Aqui o Marcelo, tá? Aulas que eu subo para o YouTube. Então, pessoal, quiser aprender um pouco mais com os alunos, é só acompanhar os alunos ali, entender o que os alunos estão fazendo e seguir o plano, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Ó, você pode entrar em contato comigo aqui também pelo Instagram. Vamos ver se vai carregar, né? Carregou. Ó, o Instagram tem a mensagem, você pode mandar um direct para mim. Meu nome é Cadu Rinaldi. Aqui tem um link também que você vê só resultados dos alunos. Aqui tem o EAD ver resultados dos alunos. Link de acesso ao treinamento e também tem meu WhatsApp aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então, se você quiser aprender de verdade, parar de entregar dinheiro para a corretora, corra, aproveite a super promoção que você pode aí fazer parte do treinamento com baixo custo aí, aprender de verdade como é que se faz análise gráfica ou como se analisa o gráfico, tá bom? Bom, aqui ó, aqui como eu fiz uma entrada corrigindo aquele momento, depois que ele faz um movimento como esse, ele faz uma correção, eu simplesmente faço uma projeção de movimento e já entendo o que a tendência pode estar fazendo após o rompimento daquela região. Eu só espero que ele tenha força para fazer a mesma movimentação que ele fez ali naquela região. Então, se eu tenho projeções, isso eu ensino lá no treinamento, as projeções, tá? Eu ensino você a fazer projeções. Inclusive, você pode fazer essas projeções utilizando a Fibonacci, uma ferramenta Fibonacci. Eu ensino tudo isso passo a passo. Mas eu quero mostrar para você aqui que se você entender o gráfico, compreender as movimentações, souber o que o gráfico está fazendo, você é capaz de fazer entradas tanto de correção como de projeção do movimento do gráfico. Tá lá, ó, fechou, tá? Fechou. Olha só que movimento lindo, ó. E eu começo a ver isso daqui, ó. Olha aqui. Tem gente que não consegue enxergar isso, por isso que tem que estudar, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha como é que o gráfico está movimentando aqui. Essa projeção, ela é igual a essa projeção? Essa projeção é igual a essa projeção? Vamos comigo aí raciocinar um pouco o gráfico. Pensa, o gráfico é feito para raciocinar.
tem lógica, tem razão na movimentação. É assim que se opera a tendência, ó, com lógica, com razão, utilizando suporte e resistência, entendendo o que o gráfico está fazendo de forma simples, descomplicada, fluindo. Olha isso aqui, olha essa tendência, olha essa tendência, olha essa tendência. Só que ó, no volume você já vê a diferença que como que ela trabalha. Quando você chega aqui no volume, olha como que essa tendência trabalha. Olha como essa tendência trabalha. Olha a diferença desse para esse de volume. Olha a diferença daqui para cá para cá. Olha as diferenças. Você consegue enxergar diferença na movimentação da tendência ou não? Você consegue entender que a análise é diferente? Você consegue entender que a análise é diferente? Você consegue entender que tem muita gente que fala assim, ah, eu vou operar tendência, eu sei como operar a tendência, eu sei o que a tendência faz, eu sei como fazer. Só que na hora de operar, eu não sei se tem muitas pessoas que dizem assim, eu sei, só que chega lá ela não faz. Eu ainda entendo que a pessoa quando fala que sabe, mas não faz, é porque na verdade ela está se auto-sabotando. Ela acha que ela sabe, porque ela acertou uns 2, 3 trades lá, assistiu uma meia dúzia de vídeo na internet, ela acha que ela está sabendo. Então o que você tem que fazer quando você não consegue entender esses movimentos dessa forma? Você tem que estudar. Então é nítido a diferença de um movimento de uma tendência como essa em relação a essa, em relação a essa. Cadu, por que que aqui então você fez correção e aqui você seguiu a tendência? Porque está nítido a diferença de um movimento como esse, de um movimento como este, de um movimento como este e de um movimento como este. Eu sendo auxiliado por tudo aquilo que a análise gráfica me ensina, dentro de um contexto, região, tendência, padrão de vela e fluxo de mercado através do volume, eu consigo entender qual é a melhor maneira de fazer uma compra ou a melhor maneira de fazer uma venda, de forma simples, tranquila, entendendo toda a movimentação do gráfico. Tá bom, pessoal? Compreendeu? É assim que se vai analisando a tendência, ó. Primeira entradinha aqui, ó, em GBP, né? Aqui primeira entradinha de venda em GBP, JPY. Segunda entradinha de compra aqui em GBP. Olha só que interessante, GBP fazendo movimentação agora, cadê ele? Ó, veio aqui para baixo, já mudou tudo. GBP agora fazendo movimentação de baixa. GBP fazendo movimentação de baixa. Deixa eu ver se cabe mais um candle aqui, ó. Deixa eu ver se cabe mais um candle. Cabe mais um candle, a possibilidade de uma venda nessa região aqui, ele já começou a ficar um pouco aqui, ó, ele não está tão legal para fazer uma venda na região aqui, não está tão legal. Seria mais simples eu comprar, porque eu estaria a favor de toda uma movimentação de tendência. Ainda pode até caber um candle aqui, ó, nessa região, fazendo essa movimentação, mas não está tão claro. Ainda mais, ó, que essa tendência, deixa eu ver como que essa tendência está. Opa, agora sim. Agora eu entenderia que eu poderia pensar, sim, em uma venda, tá? Quando eu traço uma linha de tendência aqui, eu até poderia pensar. Porém, ó, por essa região aqui, não teria entrada. Conseguiu entender? Essa região aqui, ó, não me daria a entrada para eu pensar em fazer uma tendência de baixa aqui, porque eu estou contra um grande movimento. Então eu preciso ver esse movimento trabalhando a meu favor. Quando, dentro de uma expectativa de movimentação, eu consigo ver esse gráfico trabalhando a meu favor, aí sim, eu tenho uma perspectiva de entrada. Deixa eu ver aqui. A hora que eu pensei em fazer uma venda aqui, ó, vou fazer uma venda, não é a melhor das opções, tá? Mas como nós estamos positivo aqui, vou fazer uma entrada nessa região. Por quê, ó? Olha aqui onde eu falei onde ele poderia vir com preço. Lembrando que eu estou trabalhando contra a tendência, tá, pessoal?
Eu estou contra a tendência. Porém, aqui é meu suporte, ó. Aqui é meu suporte. Então, qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que o gráfico saia deste ponto A e venha para o ponto B. Porque ele já saiu deste ponto aqui, ó, para buscar a região mais abaixo. Qual que é esse ponto aqui em cima? Aqui também é o primeiro ponto A da região da tendência. Tá lá, ó. Olha que simplicidade. Você consegue ver a simplicidade nisso ou não? Consegue ver? Aqui, ó, eu fiz um trade contra tendência, né? Aqui eu fiz um trade contra tendência. Aqui eu fiz um trade a favor da tendência. Você percebeu que eu fiquei em apenas um gráfico? Eu acho que foi ontem, né? Ontem eu também fiquei em apenas um ativo. Hoje também um ativo. Ah, Cadu, mas às vezes eu vejo você abre o gráfico, você abre um ativo, depois você vai para o segundo ativo, depois você vai para o terceiro ativo, depois você vai para o quarto ativo, depois você vai para um 5 ativo. Às vezes você abre 5 ativos, sim, porque eu preciso ver como é que o gráfico está trabalhando. Existe lógica e razão para o gráfico trabalhar? Eu vou ficar no gráfico. Não existe lógica e razão para o gráfico trabalhar? Eu vou procurar um ativo que esteja trabalhando de forma saudável, que me mostre possibilidades. Então, olha que interessante. Em uma mesma tendência, eu fiz operações seguindo a tendência e corrigindo a tendência. Por quê? Lembrando, gráfico expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai. Mas eu preciso ter condições técnicas para entender como é que estão essas impulsões e como é que estão essas retrações de tendência. Olha só, vamos aprender aqui passo a passo como operar a tendência. Se eu sei que a tendência está subindo, eu estou valorizando. Então aqui no caso aqui, ó, nós temos como ativo, nós temos agora aqui, ó, GBP como moeda base e cotação JPY. Então, se eu sei que o ativo está subindo, eu estou vendo aqui, ó, o GBP se valorizando em relação ao JPY. Isso não significa que eu tenho que apenas comprar. Enquanto isso, o João de Barro cantando, tá previsto bastante chuva hoje, assim, né? Então, esse João de Barro, pessoal, deixa eu contar uma história. Tem um poste em frente de casa aqui de iluminação. Ele já construiu 2 vezes a casinha dele lá. E quando ele termina a casinha dele, inclusive uma vez estava com um ovinho chocando lá, choveu assim, sabe quando fica o dia inteiro chovendo? E derreteu a casa dele porque ela estava ainda novinha, né? O barro não tinha assim fechado. E ele fica aqui no quintal de casa, aqui, ó, catando as gramas, fazendo. Ele mora aqui, ele é meu inquilino no quintal. Só que para não pagar aluguel, ele fica no poste, né? Na via pública. E eu fico pensando, né? Tem as árvores aqui, por que ele não faz aqui na árvore? Não, ele gosta lá no poste, que é o lugar mais alto. E tadinho, e ele está construindo a casa dele de novo. E está marcando chuva. E eu já estou pensando aqui, poxa, se eu pudesse retirar a casa dele ali, pôr numa árvore aqui, para que ele não perdesse a casa dele de novo, né? É a terceira vez que ele está erguendo lá. Ele apaixonou pelo poste lá. Voltando, desculpa, tá? É só aqui um momento de descontração. Então, se eu vejo que o GBP está sendo valorizado aqui, eu posso trabalhar também desvalorizando o JPY? Claro que pode. Porém, se você é meu aluno e quando você chega para mim e fala qual é a melhor opção aqui, eu vou sempre falar para você que a melhor opção é você operar a favor da tendência. Sempre vai ser a favor da tendência. Porém, quando você já é aluno com mais tempo e já tem habilidade e já está consistente, você começa a poder trabalhar nessas regiões de correção da tendência. Então, ao mesmo tempo que a tendência expande, ela retrai. Ela expande, ela retrai. Ela expande, ela retrai. Porém, pessoal, se fosse simplesmente porque a tendência está subindo, eu saio comprando, seria maravilha. Ah, a tendência está subindo, vou comprar aqui. Ah, a tendência está subindo, vou comprar aqui. Ah, a tendência está subindo, eu vou comprar aqui. Se fosse assim, seria maravilhoso, né? Não tem algumas vezes que você compra
você vai lá, compra aqui, você vê a tendência. Por exemplo, aqui, ó, muita gente aqui, ó, já pegando o gancho desse exemplo, deixa eu ver aqui, o meu ponto fixo está funcionando. Opa, deixa eu fechar ele aqui então. Meu ponto fixo parou de funcionar. Que é isso, pessoal? Ah, é a cor. Ó, muita gente pegou aqui, opa, não é isso. Muita gente pegou isso aqui, ó, e comprou aqui, ó. E comprou aqui. Deu bom? Deu bom. Agora, quando deu este candle aqui, ó, muita pessoa comprou também. Por quê? Olha lá atrás, não vê nada. Não vê nada, aí ela compra. Só que o volume já me dá uma indicação. A anatomia do candle na região, ó, a anatomia do candle na região já me dá uma outra noção. Ou seja, ele já começa a mostrar para mim, dentro de uma projeção que eu mostrei para vocês, que ele pode estar chegando ao fim. Ah, Cadu, mas não tem nada lá atrás que pode fazer com que seja resistido o GBP em relação ao JPY? Sim, não tem. Mas você tem que saber como analisar uma tendência. Como aqui, ó. Como aqui, você viu que eu tracei uma linha de tendência de alta para entender como que o gráfico está trabalhando. E significa que a onda de alta quebrou aqui, parou o movimento de alta? Não, pessoal. Olha a alta subindo. Porém, eu sei, ó, que existe um movimento máximo de resistência, eu sei que existe um movimento mínimo e eu sei também, ó, os amantes lá dos 50% que toma loss porque não sabe operar nos 50%, você também tem os 50%. Olha a minha entradinha de venda aqui. Consegue entender da minha entradinha de venda aqui? Dos 50% do movimento? Existe um raciocínio lógico para tudo isso. Tem alguns momentos que eu posso utilizar a meu favor ou contra? Pode, só que você, dentro da tendência, pessoal, você tem que entender o seguinte, um passo a passo para você operar a tendência. Ó. Primeiro, você vai ver se existe contexto gráfico para isso. Contexto gráfico. Tem contexto? Tem contexto. Em que região o preço está? Você vai definir região do preço. Opa! Então agora vamos olhar tendência. Olhei tendência. Pronto, olhei tendência. Existe a possibilidade dentro dessa região do preço, existe um padrão de vela dentro desse padrão de tendência? Ah, existe. Como é que está o fluxo do mercado? Ou vulgo volume, né? Como vocês gostam. O volume. Ah, ele está de acordo com o movimento. Opa! Beleza, vamos entrar. Então, se eu tenho aqui ó, o contexto, eu tenho a região, eu tenho a tendência, eu tenho o padrão de vela, eu tenho o fluxo, está desenhado um movimento para que eu faça a minha entrada. Isso aqui, pessoal, é uma análise gráfica. Ah, Cadu, tem contexto, tem tendência, está fazendo um padrão, mas a região aqui ó, não está muito definida. Opa, faltou um setor. Você não está esperando o gráfico fazer definição. Como aqui, ó, quando eu fiz aquela venda aqui, nessa região, vai. Quando eu fiz a venda nessa região, existia uma região definida aqui no passado resistindo o GBP em relação ao JPY? Não, não existia. Nessa região aqui que eu fiz a entrada, não existia nada de história no passado que fizesse com que a região do preço estivesse definida. Porém, eu tenho o contexto gráfico, eu tenho tendência, eu estou vendo padrão de vela, eu tenho fluxo de volume. Então, a minha entrada aqui, ela vai deixar de ter um componente que fecha todo esse contexto. Mas não significa que está errada a minha entrada, significa que o risco de dar errado aumentou. Por quê? Porque eu deixei de ter aqui um dos pontos da minha análise de forma positiva ao meu trade e eu acabei indo contra o movimento. Ah, Cadu, ó, tem contexto, só que a região não está definida, a tendência também não. Ah, mas tem padrão de vela e tem fluxo. Mas a tendência não está definida, a região de preço não está definida. Olha só, você percebeu que agora você ficou 2 para 1, 2 para 3 em relação ao risco do seu trade? Então você percebeu que conforme você avança no seu trade, ou conforme você avança naquilo que você analisa, você corre o risco no trade?
Você corre o risco, então, na hora de fazer um trade? Então, você tem que ter essa percepção na hora que você vai fazer o passo a passo para operar suporte e resistência ou para operar tendência, que nem aqui, ó, GBP aqui, quando eu fiz a primeira entrada. Qual foi a percepção? A percepção que tem todo um contexto para que haja uma entrada, ou seja, eu sei do preço na região, mas existe uma causa para o movimento. Quando eu dei seguimento aqui no GPP, existe uma causa de movimento dentro de um contexto. Quando eu dei seguimento aqui em GBP, existe uma causa dentro do movimento. Isso é um passo a passo que você pode analisar. Eu peguei simplesmente uma tendência de alta e fiz 3 entradas. Uma seguindo a tendência de alta e 2 contra a tendência de alta. As entradas contra a tendência são mais arriscadas? São. Eu posso ficar aqui 2 horas na frente do computador esperando, falando, enchendo linguiça para você ver a entrada? Eu não vou perder esse tempo. O Cadu já tem uma habilidade para trabalhar tanto como eu expliquei, tanto nos movimentos de impulsão da tendência, como nos movimentos de correção da tendência. Eu tenho habilidade para isso. Quando você é menino novo, está começando, está aprendendo, o que a gente fala? Sempre trabalhe a tendência a seu favor. Sempre. Sempre vá a favor da tendência, para que você não corra riscos, pessoal. Por isso que não existe assim, eu entrei contra a tendência, está errado. Não é que está errado, existe risco. Se existe risco, você está com o seu trade comprometido. É que eu falo para o pessoal, você pode tampar os seus olhos e sair apertando o botão. Está errado? Não está errado, é você que está apertando o botão. O problema é seu. Você entendeu? Você pode apertar o botão de qualquer jeito. Agora, se você fechar os olhos e sair apertando o botão sem fazer análise nenhuma, você tem muito risco de tomar tinta atrás de tinta e quebrar seu capital. O mínimo de análise que você faça de forma correta, pensa bem, quando você entra no gráfico, o que acontece? Você tem 50% de possibilidade de acertar o seu trade. Porque você compra ou vende. Agora, o que acontece? A maioria das pessoas, ela fica aqui, ela busca 10% de que fulano ensinou, busca 15% do que não sei quem ensinou, aí ela busca 30% não sei quem de quem ensinou pela internet, e aí ela vai lá e põe pitadinha de 60% o que ela aprendeu. Nem sei se passou o número, mas só para você entender. Então ela faz eu já falei, eu acho que isso aqui, né? Ela faz um Frankenstein de operações. O operacional no day trade, pessoal, é algo onde você vai entender como o gráfico faz na análise gráfica e dentro dessas 50% de chance, você tem 50% de chance dos 25% de chance, você tem 50% aqui de acerto se comprar e 50% de chance se errar. Agora olha só, se você estudar certinho, se aprofundar na análise gráfica, entender como é que funciona o gráfico, entender as possibilidades de entrada, compreender as técnicas e você diminuir os riscos. Lembra daqueles 5 setores? Vamos supor que cada setor equivale a 10%. Olha para você ver o poder da análise gráfica, equivale a 10%. Então, se você tem 50% de chance, cada setor que você vai analisar de forma correta, você tem mais 10% de chance. Que nem aquela entrada que o Cadu falou, que tinha um setor aqui que não estava claro, porém eu tinha mais 4 setores claros. Ou seja, o Cadu aumentou aqui para 90% de acerto a minha análise, porque estava faltando um setor. Se está faltando 2 setores, eu vou aumentar para 80% a minha análise. Eu não entendo nada, eu não compreendo nada, eu não sei nada do que está acontecendo no gráfico, então eu não sei analisar. Eu continuo nos 50%. Por isso que tem gente que não estuda, não sabe análise gráfica e ainda termina empatado no dia, às vezes até ganha, mas ele não sabe nem o porquê. Agora imagina se você estuda, se aprofunda, se pelo menos, não te digo... Por isso que muita gente começa a estudar, já começa a ter resultados. Vamos supor que você consiga analisar só 2 fatores aqui do gráfico. Só 2, né, dos setores. Junto com os seus 50%, a sua chance do risco de dar certo já sobe para 70% na análise. Entendeu?
a importância de uma análise, a importância de saber passo a passo como analisar um suporte e resistência ou passo a passo de como analisar uma tendência. Então aprenda passo a passo como analisar e como operar uma tendência no gráfico. Isso vai te ensinar a ter uma consistência e entender o movimento, onde você vai ter clareza na aplicação do movimento e entendimento lógico. É isso que a análise gráfica faz. Você utilizando padrões nas melhores regiões de entrada, sabendo analisar uma tendência, sabendo como operar uma tendência, sabendo como analisar um suporte e resistência, sabendo como operar um suporte e resistência, saber definir os pontos de entrada, saber fazer as melhores marcações. Isso significa que você sabe interpretar o gráfico, você sabe analisar o gráfico. Aí você vem aqui no mesmo ativo, ó, faz uma entrada, 2 entradas, 3 entradas, positivaço, fecha a sua sessão e tchau mercado, tchau dia, vai viver sua vida. Entendeu? Você que tem o desejo de aprender o gráfico dessa forma, simples, tirando toda a complexidade e entendendo de forma clara, você é muito bem-vindo ao treinamento, caso você queira parar de entregar dinheiro para a corretora, parar de ser um Frankenstein do day trade, né? Pegar um trecho de cada coisa e aplicar. Aprenda a análise gráfica de forma correta, né? Aproveite aí o super desconto do treinamento, onde você tem um passo a passo de como operar o gráfico, tendo suporte diretamente comigo. E detalhe, o seu acesso é para a vida toda ao treinamento, tá bom? Você que está aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho de notificações. Eu trago todos os dias aulas aqui no YouTube. Não fique de fora. Aqui você já vai ampliando a sua visão, vai entendendo como é que o gráfico funciona e vai expandindo o seu conhecimento técnico, tá bom? Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever, não saia sem ativar o sininho de notificações. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!